Fala, empreendedor! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Destravando. E hoje eu tenho aqui a Beatriz Azevedo, uma colega minha, amiga, que eu também já conheço o trabalho, já desenvolve aqui um projeto muito bom. É uma referência em toda a área que ela atua, que é a área de nail design, e também é mentora. E hoje vocês vão conhecer um pouquinho da história dessa pessoa maravilhosa. Beia, seja bem-vinda, obrigado por ter vindo hoje, compartilhar um pouquinho da sua história e de ensinamentos com a gente, né? Então, fica à vontade a contar como começou, de onde veio essa ideia de entrar nessa área, né? Fica à vontade, conte pra gente que a gente está aqui para lhe ouvir. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, tá? É uma grande honra participar desse podcast. Iniciei como empreendedora, né? Desde pequena, na verdade. Eu lembro que, quando eu era pequena, eu falava para minha mãe assim, quando ela perguntava, o que é que você quer ser quando crescer? Eu dizia, eu quero ter uma empresa, eu quero fazer alguma coisa para mim. Eu não falava, tipo, eu quero ser médica, né? Eu tinha esse sonho desde pequena, e desde pequena aquilo foi crescendo, crescendo. A partir dos 17 anos, eu já comecei a fazer bijuteria para vender, fazia ali crochê, trabalhava sempre na parte do empreendedorismo. E, a partir daí, entrou as unhas, por necessidade, na verdade. Pode contar tudo? Fica à vontade. As unhas, ela entrou na minha vida por necessidade, né? Eu casei com meu esposo, parei os estudos, não estava conseguindo nenhum emprego. E eu lembro que, no tempo, alongamento de unhas não era algo que era tão famoso como é hoje em dia. E eu lembro que eu fui em um culto e eu pedi a Deus para que Deus me apresentasse algo para que eu pudesse trabalhar, porque eu tinha entendimento que eu precisava dar o melhor para minha família, para minha filha, no tempo eu só tinha ela. E uma semana depois, eu olhando o Facebook, achei uma menina que fazia alongamento de unhas. E quando eu vi aquilo, eu fiquei, meu Deus, é isso que eu quero. Então, eu fui na minha mãe, eu disse, mãe, você é a única pessoa que pode me ajudar no meu início. E eu quero muito trabalhar com isso. E ela olhou para mim e disse, mulher, você quer mesmo isso? Porque, mais uma coisa, né? Você já faz crochê, já trabalha ali com as suas bijuterias. Não é melhor arrumar um emprego fixo? Só que era difícil arrumar, né, um emprego fixo devido a eu não ter terminado os estudos. Então, eu pedi a ela, né, pedi a minha mãe essa ajuda para iniciar. Ela pagou meu curso. Eu lembro que eu esperei um mês para comprar os produtos. Comprei os produtos pela internet. Isso há quanto tempo atrás? Isso tem mais ou menos uns 10 anos. 10 anos? Ah, poxa. Comprei os produtos. Eu lembro que, no início, a gente comprava pela Wish, porque não tinha produtos de alongamento aqui em Arapiraca. E passou mais ou menos um mês, chegou. A minha primeira cabine, quando eu liguei, ela pegou fogo, e eu sempre conto isso. Pedi mais uma pela Wish, demorou mais um mês. Quando chegou, pegou fogo, e assim foi a terceira cabine que chegou, pegou fogo. Eu fiquei mais ou menos uns 6 meses para poder atender a minha primeira cliente. Isso depois de já ter feito o curso? Sim. E eu levava as cabines para o pessoal que trabalha com parte elétrica, e eles não entendiam, porque no tempo não era conhecido assim a cabine de alongamento de unhas. Poucas pessoas sabiam mexer com isso. E eu descobri que existia uma loja em Maceió, a loja em Vila. Não tinha em Arapiraca ainda nesse tempo. Quando eu descobri essa loja, eu pedi para que eles me enviassem uma cabine. Eu lembro que eu fui pegar a cabine no ponto de van e eu olhei para o meu esposo e disse assim, amor, quando essa cabine chegar, se ela pegar fogo, é porque Deus não quer que eu trabalhe com isso. Mas se essa cabine der tudo certo, eu vou iniciar hoje mesmo, eu vou atender alguém. E quando eu cheguei em casa, que eu liguei a cabine, que deu tudo certo, eu já corri atrás de atender a minha primeira modelo. Top. Você falou que desde o início assim já foi indo para o empreendedorismo. Eu aposto que teve muita gente que nesse meio tempo aí falou, não faça isso. Sempre acontece, Sim, né? sempre. A gente que é empreendedor,
é meio que uma quebra de expectativa, né? Para Sim. a família, às vezes, para os parentes e amigos em geral. Como foi lidar com isso? Teve muito? Teve alguém que chegou assim e falou, "Ai, não vai dar certo"? Ou já teve uma aceitação? Como foi? Existe, né? Acredito que sempre tem as pessoas que são do contra. E eu tive, principalmente no meu início. Depois que dá certo, né? Todo mundo chega junto. Não, deu certo, vou estar ali ajudando. Mas no início é raro as pessoas que vai ajudar. E eu escutei muito isso. Ah, ser manicure não é profissão. Você não vai ganhar dinheiro com alongamento de unhas. Eu não trabalhava como manicure, então eu já fui para a parte do alongamento, então isso também as pessoas olhavam e diziam, os conhecidos, né, que geralmente é a família. No início, quem apoia são os desconhecidos, não tem jeito. A família, amigos, são os últimos. Apoiam quando dá certo. E, infelizmente, isso é uma verdade, né? E acontece não só na minha área, mas em todas. Então, eu ouvi muito falar, tipo, não vai dar certo. Quando eu iniciei com o curso também, eu escutei muito as pessoas dizendo, não, você não tem capacidade, você não vai conseguir, você não vai além, né? Você precisa fazer uma faculdade, você precisa ter algo fixo. E trabalhar com alongamento de unhas, para mim, trabalhar como manicure, hoje eu falo com muito orgulho que eu sou uma manicure, né? Trabalhar como manicure mudou totalmente a minha vida. Totalmente. Então, tudo que eu tenho hoje foi através das unhas e eu sou muito grata a Deus por tudo. E tenho certeza que também começou a mudar a vida de muita gente, né? Sim, Como você falou, você entrou na área de cursos, sim. né? Tem quanto tempo que você ministra curso? Cursos tem mais ou menos 7 anos que eu ministro. Então, a partir de 3 anos dali já no Sim, mercado, sim. que foi 6 meses para você atender a Isso. primeira cliente. E Foram 6 meses depois do 6 meses. curso. Isso, 6 meses depois do curso. Atendi a minha primeira cliente, que inclusive ela era uma modelo aqui de Arapiraca. E eu disse, meu Deus, como é que eu vou atender essa mulher? Porque ela vai divulgar meu trabalho e ela vai ser a primeira pessoa que eu vou atender. Eu fui para a casa dela, cheguei na casa dela 13 horas mais ou menos e eu saí umas 10 horas da noite fazendo ali o meu primeiro alongamento de unhas. Então, assim, demorei horas. Ela foi muito paciente. Aline Carla, o nome dela. E, assim, eu nunca vou esquecer. Eu levo essa mulher para a vida, porque ela me apoiou bastante no início. Quantas horas levou o teu primeiro atendimento, tu lembra? De 13 horas até umas 10 horas da noite, acho que foi umas 8 horas mais ou menos, né? Caramba. Foi bastante tempo. Caramba. A partir daí, por conta dessa demora no tempo, eu comecei a desenvolver o meu método, né, que é o método de redução de tempo. Eu lembro que naquele tempo a gente não tinha essa noção, tipo assim, eu preciso reduzir meu tempo. Não, ninguém falava sobre isso. Mas eu tinha o entendimento que se eu queria ganhar dinheiro através das unhas, eu precisava reduzir, sim, o meu tempo de mesa. Não deve ser uma cobrança para nenhuma profissional, mas eu tive esse entendimento para mim, para que eu pudesse ficar mais tempo com a minha família, pudesse atender mais clientes. Eu só conseguia atender 1 a 2 clientes no dia, porque eu demorava muito tempo. A partir do momento que eu entendi que eu precisava desenvolver algo que reduzisse meu tempo de mesa, para que eu pudesse atender mais pessoas, isso mudou totalmente a minha vida e a minha qualidade, com a minha família também, a qualidade de vida. Não, e também em questão de negócio em si, né? Quanto menos tempo você tem ali de trabalho executado, claro, mantendo a qualidade, você atende mais, você fatura mais. Então, é uma coisa que até eu mesmo na consultoria, eu lido muito na hora de expectativa versus o que é, digamos assim, realizável, né? Então, às vezes o pessoal fala assim, olha, eu quero sair de um faturamento de 5.000 para 10.000 no mês. É o certo. Se a gente pegar o que tu faz hoje e dobrar isso, que é a lógica, Sim. é alcançável? Sim. Ah, mas eu vou ter que atender o dobro, mas eu não consigo atender o dobro. É aí onde muita gente se frustra, né? Que aí você tá simplesmente soltando para o mundo, não, eu quero X, mas não sabe que existe todo um trilhar Sim. ali, né? Teve um momento assim que você a partir
de certo caminho, você começou a olhar assim e falou, não, agora isso aqui eu entendi que é um negócio, né? Sim. E começou a mudar algumas coisas dentro do teu negócio, ou isso veio desde o início? Isso desde o início. Quando eu decidi fazer alongamento de unhas, eu decidi que eu ia trabalhar com aquilo, que eu iria ganhar dinheiro com aquilo. Quando eu pedi à minha mãe ajuda, eu falei para ela assim, eu disse, mãe, eu vou cobrar R$ 50 no alongamento. E se eu atender 4 clientes no dia, eu vou ganhar R$ 200 no final do dia. A senhora já pensou, mãe? Eu lembro que no meu início foi difícil conseguir clientes, né? A questão da divulgação. Mas, a partir do momento que eu mantive o foco, mesmo com as unhas caindo, porque é normal, a gente colocava a unha hoje, a unha caía no outro dia, o cliente voltava, a gente tinha que refazer. Eu lembro que uma cliente me ligou e pediu para mim ir até a casa dela para atender 4 pessoas. E eu disse, meu Deus, eu demoro horrores, como é que eu vou atender todo mundo em um dia? Aí fui, cheguei lá, consegui atender todo mundo e eu voltei para casa com os R$ 200 que eu tinha falado à minha mãe que eu ia conseguir. E eu lembro que esses primeiros R$ 200 que eu consegui, assim, em um dia, eu entreguei na mão dela. Eu disse, mãe, isso aqui é seu, porque você me ajudou, né, lá no meu início. E essa questão de ter a noção que as unhas ela já iria me dar lucros, isso eu sempre tive dentro de mim, eu sempre tive a certeza que seria isso. Por mais que eu tivesse as dificuldades que teve, né, a questão das cabines que pegou fogo, que para mim assim é algo que eu vejo que eu não desisti, porque qualquer pessoa iria desistir. Eu passei 6 meses para poder fazer meu alongamento de unhas. Então, qualquer pessoa iria dizer, não, isso aí não é para mim, não, eu vou desistir. Mas eu não, eu fiquei persistindo para que aquilo desse certo. Eu penso assim, eu penso que às vezes é uma aprovação para ver o quanto você quer Sim. que aquilo dê certo, né? O quanto. Isso. E faz exatamente a gente ter a mesma dúvida de, tipo, eu acho que isso é um sinal da vida dizendo que isso não é para mim. Mas às vezes é para saber se realmente você quer isso, né? Principalmente esse ano para mim foi um ano de reviravoltas e reviravoltas, né? Há 1 mês e meio atrás não existia podcast Destravando. E do nada estamos aqui, podcast Destravando. Mas antes de chegar a isto, antes de ficar bom, piorou muito, né? E vai piorar muito, né? Vai piorar muito antes de ficar bom. Porque é realmente para saber se você tem realmente aquilo ali como desejo, que você está se dedicando. Então, eu vejo que isso é muito importante, essa trilha. Sim. Que o empreendedor ele passa, né? E que também, quando principalmente a gente que lida com outras pessoas passando o conteúdo, né, ensinando, a gente tem que falar sobre isso mesmo. Sim. Tem que abrir a caixa preta e falar isso. E tipo, pô, se preocupa não, irmão, vai piorar. Vai piorar. Piora para depois melhorar. Aguenta o rojão, porque é isso mesmo. Né? Falando exatamente sobre dificuldades, houve algum momento, né, que serviu assim para você, como nesses 10 anos, claro que houveram vários, mas um momento em específico de um atendimento ou de um curso que você realmente, depois que você fez, você olhou assim e falou, poxa, eu entendi que isso aqui agora foi uma virada de chave para dizer, eu estou no caminho certo. Sim. Eu tenho uma mentora, né, que ela é de Aracaju. E eu sempre tive o desejo de fazer o curso com ela. E eu lembro que eu pensei assim, eu disse, no dia que eu fizer o curso de instrutores com ela, eu vou ter a minha virada de chave. Eu já tinha outros cursos de instrutores e tudo mais, mas foi algo de Deus. Algo que eu pensei assim, não é ela. Ela se chama Maísa Santiago. E ela me acompanha até hoje, eu chamo ela até de manhã. Ela é minha mãe no mundo das unhas. Então, assim, depois do curso com ela, eu vi que eu melhorei bastante. E, na verdade, eu já sabia de algumas coisas, só que eu não colocava em prática. E ela me fez abrir os olhos para colocar algumas coisas em prática, e ali foi que eu melhorei. Então, a partir daquele curso,
eu vi que mudou muita coisa na minha vida. Entendi. Mas isso aí você tem como ponto, assim, principal do que ela te passou. Foi a visão. Sim, a visão dela. A visão dela, tudo que ela passou, né, no curso. Eu costumo dizer que não é só você aprender unhas, não é só isso. E ela me ensinou isso. A partir do momento que eu fiz o curso com ela, eu percebi que não é só fazer unha. A gente tem que buscar, a gente tem que ir para a parte do empreendedorismo, porque eu entendia muito sobre empreendedorismo, eu fazia meu marketing, mas eu não tinha noção do que eu estava fazendo. E, a partir dali, eu abri os olhos e percebi que eu precisava buscar mais, né? Então, eu fui buscando mais essa parte do empreendedorismo para crescer a minha empresa. Porque é importante, não é só fazer unhas, não. A gente tem que entender também essa Você área. falou uma coisa importantíssima agora, que é minha empresa. Sim. A maioria hoje eu vejo que tem uma dificuldade de entender que é uma empresa. Por quê? Porque é um fato que realmente muita gente olha assim, poxa, unhas, né? E olha com olhar com... Não, ali tem uma condição de você ganhar muito, você ganhar bem, mudar de vida, Sim. né? E isso só vai acontecer se você entender que você está abrindo um CNPJ, você está abrindo uma empresa. Sim. E quando abre uma empresa, tudo muda. Tudo muda, né? Então, eu fico brincando com algumas pessoas que passam pela consultoria e eu percebo que estão nessa mesma jornada. Eu falo, esse dinheiro aí é de quem? Ele, acho, é meu. Meizão, né? Aquele MEI é meu. Eu falei, não. Tu vai pegar uma parcela disso aí, olhe lá. E olhe lá, como a gente estava conversando aqui Sim. no início do podcast, né? Tudo no início é só investimento. Só investimento. Só investimento. Então, pegou dinheiro agora, reinveste. Reinveste, reinveste, reinveste. Claro, você tem que ter uma parcela sua, porque você tem que se valorizar também. Você tem que entender que você está ganhando com aquilo. Porque só reinvestir, você também vai pensar assim, poxa, não botei nada no bolso, né? Mas tem que se permitir de forma consciente, né, que você comece a ganhar também desde o início, para que você entenda que aquilo ali vai lhe dar, digamos assim, um tesão a mais de fazer a coisa, né? É verdade. Essa parte de finanças, no meu início, eu não tinha muito isso, não. Eu lembro que eu atendi uma cliente, na verdade, eu tinha um pote de gel. Quando o pote estava no final, eu dizia, pronto, o dinheiro que eu atender a cliente com esse restinho vai ser o dinheiro de comprar outro pote de gel. E eu ficava nesse ciclo. Até o momento que eu entendi que eu precisava cuidar das finanças, do financeiro. Comecei a ter o meu estoque, né? Comecei a organizar, separar o que é meu, o que é da empresa. Depois desse entendimento, a gente tem eu sempre falo para as minhas alunas, na mentoria do método, que a parte financeira é a parte mais importante. Se a gente tem uma organização financeira, a gente vai conseguir fluir as coisas melhores. Não tem jeito, né? O dinheiro não é o mais importante. Mas sem dinheiro você não consegue ir além. Não é verdade? É verdade. Sem dinheiro você não consegue fazer um curso, minha gente. Vocês vão tirar isso, né? Não. Pelo amor de Deus. Mas é verdade, né? Não é verdade? Não, Sem claro, dinheiro. é reinvestimento. É um investimento. Se você não guardar, você não consegue evoluir, porque você não vai conseguir pagar um curso, você não vai conseguir comprar material melhor para atender sua cliente, você não vai conseguir investir no seu estúdio, você vai estar só atendendo e gastando, atendendo e gastando. É isso que eu estou querendo dizer, né? Eu atendo muita gente que está assim. Atendo muita gente que está assim. Porque não entende que tem que separar as realidades, né? Eu tava hoje mesmo, né, vindo para cá e pensando sobre isso. Que eu tava caindo nessa mesma conversa que eu estou falando com a questão do podcast, né? Porque como aconteceu muito rápido, a gente tem o quê? 1 mês e pouquinho, né, exatamente de execução do podcast, então já começou a ter uma procura bastante, que eu não estava esperando, né? Eu não estava esperando. E graças a Deus está tendo essa procura e eu pensando, poxa,
eu tô misturando as coisas. Tô misturando, porque já está indo para outras áreas e eu estou pegando... Isso aqui tem que ter um caixa específico. Sim. Não é porque é uma coisa que eu criei como um projeto pessoal, que agora se tornou empresa, Sim. que eu não... Amanhã isso aqui vai ter um CNPJ. Sim. Né? Então, eu acho que muita gente começa assim, tipo, talvez 80% das pessoas que você ensina e que eu atendo, hoje, que são dessa área, elas não têm nem CNPJ. Fala assim, não, para quê? Isso aí é para quem tem empresa, tem espaço. Sim. Ou até quem tem espaço e não tem ainda. Né? Mas eu acho que só o passo de você já tirar um MEI ali, você já se sente... Sim. Né? Já se sente assim, poxa, agora eu tenho uma responsabilidade a mais, tenho um posicionamento a mais. Tu passa sobre isso? Como é que tu passa sobre isso para as tuas alunas hoje? A gente daqui a pouco vai falar mais sobre os seus cursos para a gente entrar mais nessa área. Mas como é que tu passa isso hoje? Tanto para as pessoas que te seguem, né, que já foram suas alunas ou que são seguidores e são da área, e para quem é tua aluna realmente do curso. Sim. Sobre essa questão de visão da área. Tipo, porque eu sei que muita gente pode procurar o curso simplesmente por dizer assim, quero fazer alguma coisa. Né? Eu acredito que isso possa estar acontecendo. E como é que você converte esse pensamento dessa pessoa? Então, essa questão que você falou, eu vou começar aqui pela parte do CNPJ, né? A gente que é manicure, muitas vezes tem o pensamento de que ali é só um extra. E não é. A gente é uma empresa. E eu lembro que eu tive realmente esse pensamento que você falou quando eu abri meu CNPJ, que eu entendi que ali realmente era uma empresa. Hoje, eu sempre explico para as minhas alunas, na mentoria do meu método, o Método Única, a gente tem uma parte que elas têm um contato com o contador, a gente tem uma aula com eles, porque não é uma área que eu domino, então eu passo para ele estar explicando para elas, né, de forma direta. Mas é justamente isso, a gente precisa ter esse entendimento que a gente é realmente uma empresa, né? Fica à vontade, viu? Certo, pode comer. Obrigada. Várias vezes vou estar comendo aqui. Não, às vezes eu me perco. Ainda bem que não é ao vivo, porque o que é... Eu posso falar? Claro. Está sendo transmitido agora mesmo. Toda Alagoas. Ela chega parou. O que era ao vivo, eu coloquei meu esposo do lado. Meu esposo é jogador, né? Aí, quando eu não sabia responder, eu pegava ele assim, ele ia responder por mim. Porque tem hora que eu acho que dissocio as coisas, né? Normal. Eu também. Como eu sempre digo nos episódios, eu faço o roteiro aqui, mas eu vou olhando pro roteiro para ter uma base e lembrar do que a gente precisa conversar. Porque senão a gente fica conversando aqui que nem os cafés, que a gente vai tomar café e passa lá a tarde todinha conversando. É sobre isso. A ideia do podcast é realmente essa, de ser uma coisa bem dinâmica, né? À vontade. Eu gosto muito dessa reação que você teve. E é uma forma de eu ver que o objetivo está sendo atingido. Da pessoa falar assim, eita, esqueci que era um podcast. Isso quer dizer que a pessoa está gostando e está entrando no clima da coisa, né? Então, fica à vontade para falar, fica à vontade para lanchar. Aqui, né? Aproveitando isso, eu vou falar sobre o nosso patrocinador, Croçaria da Dressa, que sempre está acompanhando a gente todo o episódio, tá? Salgados de excelentíssima qualidade, tá? Então, Adriano, Andressa, muito obrigado por fazer parte disso, muito obrigado por possibilitar um conforto a mais, uma experiência a mais para todo mundo que passa por aqui. Um abraço, vocês fazem parte disso. Voltando para a gente, né? Passamos essas partes. Eu quero perguntar uma coisa para você que eu ainda não perguntei, antes da gente ir para os cursos. Quais foram os maiores desafios que você passou hoje pela sua carreira?
Eu acredito que o meu maior desafio, ele veio quando eu engravidei do meu filho. Quando eu engravidei do meu filho, eu adoeci e eu não pude atender as minhas clientes como eu atendia. Então, assim, perdi muita cliente. Eu costumo dizer assim que eu perdi tudo durante a gestação dele, porque eu não podia atender. E a agenda bem reduzida. E eu lembro que no final da gestação eu já estava assim, meu Deus, e agora? Como é que vai ser quando a criança nascer? Eu estou sem trabalho, porque realmente eu fiquei praticamente sem nenhuma cliente. Eu lembro que eu entreguei tudo nas mãos de Deus. E essa parte do nascimento do Ravi foi algo muito tocante assim para mim, né? Já vou entrar aqui na parte bem pessoal da minha vida. Quando eu tive Ravi, da minha filha eu tive pré-eclâmpsia, então eu não podia ter outro filho, né? Ravi é seu segundo filho. Ravi é o segundo. E na gestação do Ravi, a gestação foi totalmente conturbada, pressão alta. E eu lembro que uma semana antes eu olhei para o meu esposo e eu falei assim, amor, eu tô aqui essa semana, mas semana que vem eu não sei se eu vou estar mais aqui. Porque eu sentia que algo poderia acontecer. No dia do nascimento do Ravi, uma amiga me ligou, falando que tinha sonhado, né, comigo e que eu precisava ir para o hospital naquele dia, porque ele ia nascer naquele dia. Aconteceu várias coisas, os médicos não queriam me atender, disse que estava tudo bem, mas a minha pressão estava altíssima. E uma médica que me atendeu, ela disse, realmente, seu filho vai nascer hoje, a gente precisa tirar hoje, porque você está correndo risco de vida. Ela foi bem... Caramba. E eu lembro que na sala de cirurgia, eu entreguei a minha vida a Deus. Foi ali naquele momento, né, que eu tive realmente um momento com o Senhor. Eu entreguei a minha vida ao Senhor ali. Eu disse, Senhor, a minha vida está nas suas mãos. Se for para mim sair dessa sala de cirurgia, eu vou sair, vou cuidar dos meus filhos. Se não, eu preciso que alguém cuide muito bem deles aqui nessa terra. E ali passou a cirurgia foi tranquila, graças a Deus. 10 dias depois do nascimento do Ravi, ainda com pontos, eu comecei a atender. Eu disse, não, eu preciso voltar. E ali eu atendi a minha primeira cliente depois da cirurgia, né? E ali eu costumo dizer assim, que 10 dias depois do nascimento do Ravi foi o momento onde Deus restituiu tudo que eu tinha perdido na minha vida. Tudo que eu tinha perdido durante a gestação veio ao dobro, né? As bênçãos, tudo mais, os cursos. Foi ali no meio de uma pandemia e eu costumo dizer que eu cresci na pandemia. Isso aí aconteceu no período de pandemia. No período de pandemia. Caramba, ainda era um agravante a mais. Sim, e eu atendendo em casa, né? Porque eu estava num salão, precisei sair, estava em casa, com os pontos da cirurgia ainda, com a criança pequena, mas eu não... Hoje eu entendo que eu fui um pouquinho irresponsável, né? Mas é isso. A gente que é empreendedor não tinha como parar, a gente não tinha de onde tirar, né? A verdade é essa. A gente que é empreendedor, se acontece algo, se a gente não tiver uma reserva, que eu não tinha uma reserva no tempo, eu acho que justamente foi nesse ponto que eu entendi que eu precisava cuidar finanças, porque a qualquer momento pode vir uma pandemia, acontecer alguma coisa, e se você não cuida, né? Se você não tem ali sua reserva, o que é que acontece? Então, eu voltei a atender por necessidade. Jesus, ele restituiu tudo que eu tinha perdido, e a partir daquele momento eu fui só crescimento, graças a Deus. Nessa época da pandemia, deu vontade de desistir? Porque, assim, você digamos, teve uma restrição para atender, né? Sim. Provavelmente muita gente não queria receber em Sim. casa e tal, por também ter gente idosa. Então, havia muitos cuidados, né? Sim. Teve algum momento assim que foi mais delicado, que você realmente balançou na... Eu tive muito medo na pandemia por conta dos meus filhos, né? Eu pensava neles, não em mim, não, mas neles a todo momento. Então... Porém, eu tinha necessidade de voltar aos atendimentos. A época da pandemia foi a época também que as mulheres procuravam muito
fazer as unhas, ficar o máximo mais bonitas, né, em casa. E até os psicólogos falavam sobre isso, que a gente não podia ficar em casa só de pijama, porque a gente ia ficar triste. Então, foi uma época também que a procura cresceu, né? Era uma época que a gente não podia estar fazendo os atendimentos, mas a gente, né, fazia ali. Dava um jeitinho, atendia as clientes, todo mundo de máscara, álcool em gel. Sempre tive responsabilidade em relação a isso. A cliente estava gripada, não vai dar. Está sentindo alguma coisa, não vou fazer seu atendimento, porque eu tinha essa preocupação com a minha família. Mas era uma necessidade de fazer o atendimento. Nessa época, você já tinha os cursos? Sim. Também, com 10 dias eu voltei a atender cliente e com 20 dias eu voltei com os cursos também. Ah, poxa. Foi. E há quanto tempo que você já ministrava curso nessa época? 2020, acho que tinha uns 2 anos, mais ou menos, que eu já ministrava curso. Mas os cursos que eu ministrava eram cursos VIPs. A partir da pandemia, vieram os cursos em turma. Curso VIP, no caso, individual? Sim, o curso VIP é individual. O curso em turma já é com uma quantidade maior de alunos. Então, a partir da pandemia, veio a necessidade de ter o curso em turma devido à grande procura. Entendi. E como foi essa decisão para você começar a ofertar curso? Porque, assim, eu conheço muita gente que está na área, né, de nail design há muito tempo e não ministra curso. É isso? Alguém que chegou para você e falou assim, ou você realmente, a partir das amizades que se fazem, ou da procura de... Que às vezes surge assim um curso de tipo, Por procura. fulana, me ensina a fazer isso aqui, porque tu faz. Então, como foi isso? Eu lembro que essa questão de curso, ela veio na minha vida, não foi algo que eu já pensava em fazer. Eu não pensava em ministrar curso, mas foram surgindo as procuras e eu fui me especializando ainda mais para que eu pudesse ofertar eles. Porque para a gente fazer curso, não é só você fazer um curso, um exemplo, tem muita gente que faz um curso iniciante, trabalha ali estou trabalhando 1 ano, acho que eu já tenho experiência, vou ministrar curso. Não é bem assim. Eu precisei fazer um curso de instrutora para que eu tivesse a noção realmente de tudo que eu precisava estar passando para as minhas alunas, montar um cronograma, a apostila. E, a partir daí, eu entrei nessa área de estar ministrando os cursos. Isso aí no ano de... No ano de 2017, 2018, mais ou menos. E aí você ministrava somente curso VIP, que era individual para quem queria entrar na... Isso, um curso individual, só eu e a aluna. Né? Até hoje eu continuo ofertando os meus cursos VIPs. A gente tem a opção curso VIP e curso em turma. Entendi. Hoje você também já ministra curso para quem quer ser instrutora, né? Sim, a gente tem também o curso de instrutores. Muito bem. Eu vi que você também, a Beatriz, gente, ela é bastante viajada, vai fazer cursos fora, né, ministrar palestras. Né? Qual foi a primeira vez que você foi convidada assim para um evento que você foi palestrar? A minha primeira palestra, ela foi aqui em Arapiraca mesmo. Foi um evento de manicures. Foi a minha primeira palestra. Me convidaram para participar desse evento de manicure e eu fui. Então, assim, a questão de palestra, não imaginava também que eu ia entrar nessa parte. Para mim era só curso. Eu estava ali fazendo os meus cursos e tudo mais. Ainda não era mentora também. Somente os cursos. Hoje eu tenho a minha mentoria, né, que é a mentoria do método. E essa questão de palestra ela foi fluindo. A partir da primeira palestra, foram surgindo novas oportunidades. Esse mês passado eu fui para Brasília, né? E para mim assim foi algo muito muito grande para mim como profissional. E eu até estava comentando com meu esposo sobre isso, que eu nunca imaginei, quando eu iniciei, que eu iria pegar um avião e iria falar sobre o meu trabalho, mostrar o meu trabalho em outras cidades, em outros estados. Então, isso, para mim, assim, está sendo muito gratificante. Tá vendo que realmente as coisas estão fluindo, estão dando certo, né? Isso. E eu vejo que isso é o começo de uma comunidade.
Eu até já tinha conversado sobre isso com você naquele dia que a gente foi falar sobre os projetos, mas hoje o que pega muito no digital é criação de comunidade. Então, tenho certeza que você faz parte de uma comunidade de alguém que já é instrutor, que já passou curso para você. Né? Eu vejo que isso aí é uma coisa que a Beatriz pode estar fazendo aqui porque ainda falta, né? Sim. Principalmente aqui na Sim. nossa região, né? Que já deu o start, né? Que é o método Sim. Única. Isso. Né? Eu tive o prazer de participar também, né? Como palestrante. Eu vejo que é um projeto assim que tem muito, muito campo para você percorrer aí e trazer muita gente para dentro dessa comunidade. Não deixe ele de lado. Obrigada. O método, como eu falei lá no início, ele foi criado a partir do momento que eu entendi que eu precisava reduzir o meu tempo de mesa. E eu trabalhava com ele desde 2017, mais ou menos. Eu já trabalhava com o método. Porém, eu não passava em curso. Mas eu comecei a ter o entendimento que se aquilo era bom para mim, se aquilo me ajudava, eu precisava ajudar outras pessoas também através daquilo, né? E foi aí que eu desenvolvi o curso, o método Única. As alunas elas passam por uma mentoria pré-curso, tem toda uma preparação para elas chegarem no dia do curso entendendo tudo sobre o método, sobre alongamento. Então, assim, o método ele foi algo de Deus para a minha vida. Eu tenho mais de 4.000 alunas do método. Eu comecei a ministrar o método no final de 2023, no finalzinho mesmo, dezembro. A gente não tem esse curso todos os meses, é um curso que a gente faz de 3 em 3 meses e, graças a Deus, é sempre um sucesso. Que massa. Uma coisa que eu ia perguntar para você, sobre a questão que eu vejo muito na sua área, que é a relação empresas e nail design. Eu vejo que tem muito disso, né? Das parcerias. Como hoje, para quem está começando, ou para quem tá na área, mas não tem nenhuma parceria dessa, quais seriam os passos, posicionamento, o que realmente chama a atenção de uma empresa hoje de chegar e falar assim, agora você vai ser embaixadora? Eu acredito que o posicionamento, principalmente no Instagram, é algum ponto que é uma virada de chave a partir do momento que a gente entende que não é também só postar foto de unha. E eu sempre falo com as minhas alunas sobre isso. Eu hoje sou embaixadora da Envila. A Envila ela surgiu, foi algo de Deus para a minha vida. Antes de ser embaixadora da Envila, eu tive ofertas de outras marcas, né, também. Justamente pelo Instagram, eles vieram do Instagram. A Envila, ela veio na minha vida em um momento que eu iria desistir. Eu lembro que eu estava atendendo a minha irmã e ela falou, olha, tem uma escolinha que está precisando de uma professora para cuidar das crianças. Você conhece alguém que tem vontade assim, de trabalhar dessa forma? Quando eu ia falar assim, eu vou desistir aqui de fazer unha e vou para essa área, eu recebo a ligação da Ingrid, né, a dona da Envila, me convidando para ser embaixadora. Eu lembro que ela falou assim, olha, eu estou te ligando porque eu tenho uma marca, né? A gente vai abrir aí uma marca, você é a primeira pessoa que eu estou ligando e estou convidando para você ser embaixadora. Mas pense um pouquinho. E eu lembro que eu senti de Deus que era aquilo. Foi algo que Deus mandou para que eu entendesse que não era o momento de eu desistir. Mas por que eu ia desistir? Eu ia desistir porque eu ouvia muito o que as pessoas falavam. Quando eu comecei a trabalhar com o método Única, as pessoas elas começaram a apontar o dedo. Não existe alongamento em 1 hora. Pessoas que fazem alongamento em 1 hora não fazem um alongamento legal, a unha não fica boa, a unha cai. As pessoas postavam isso no Instagram, mandando indireta para mim, e eu comecei a deixar aquilo entrar na minha cabeça. Hoje em dia eu entendo que eu não preciso provar nada a ninguém. Quem são as minhas alunas, elas sabem, elas conhecem o método, elas trabalham com o método em mesa, o método Única, e eu não preciso provar. As minhas clientes também. Inclusive, eu tenho muita cliente que chega no estúdio dizendo bem assim, eu vim para ter certeza que você fazia um alongamento de 40 minutos, porque a minha amiga fez com você e
ninguém faz desse jeito. E sai assim, né? Tipo, realmente. Então, é isso. Se eu tinha algo bom, juntei aquilo tudo, montei o curso e estou aí ministrando o curso do método. Essa parte de ser embaixadora da Envila, para mim também foi uma virada de chave, né? Inclusive, eu Tem até o produto aqui vou da pegar Envila. aqui o produto. Foi uma virada de chave na minha vida. Os produtos são magníficos. E depois que eu virei embaixadora da marca, eu percebi que muita coisa mudou para mim também, né? Então, assim, são coisas que Deus vai... Oportunidades, exatamente. Fui para Brasília através deles, Recife. E é isso. Estou rodando aí o Brasil e sempre levando a marca comigo. Claro, é o principal de uma parceria. Tem que ser Sim. bom para ambos, né? Tanto para o empreendedor que consegue essa parceria, ele tem as portas abertas, né? Quanto para a marca também, que tem que estar sempre ali sendo carregado, Sim. porque você vestia a camisa. Sim. Né? Vestir a camisa daquela marca e levar ela para onde você for. Que massa que vocês construíram uma parceria tão linda. Tá? Você falou sobre o digital, né? Da importância de se posicionar, né? Nas redes sociais. Hoje, como é que você vê o mercado em si de nail design? Porque a gente está falando de um mercado que é muito visual ainda. Então, a gente tá falando assim, 90% que faz as mesmas coisas ainda. Mas como você enxerga isso hoje, né? E transmite isso para as tuas alunas de tipo, a tua rede social não pode ser igual a de mais 10 quando você sair desse curso? Eu costumo falar assim, que a área não é uma área que está saturada, né? Tem muita gente fazendo alongamento de unhas, mas poucas pessoas se destacam justamente por isso. E eu sempre pego no pé das minhas alunas essa questão de estar ali no Instagram, você não apenas postar foto de unha, porque não é só sobre isso, você precisa aparecer, precisa perder a vergonha, precisa mostrar quem você é realmente. Isso gera conexão e eu sempre explico isso para elas. Então, hoje, o meu público do Instagram, inclusive, eles sentem falta. Eu lembro que eu postava muito quando eu ia correr e eu parei de postar. Aí eu comecei a postar só no meu pessoal, mas o pessoal do Instagram de trabalho começou: meu Deus, Bia, você parou de postar. Então, não é só você mostrar sua vida pessoal, não precisa. Para você vender, você não precisa mostrar sua vida pessoal, obviamente. Mas você precisa focar ali em mostrar tudo no seu trabalho, no seu dia a dia. Eu sempre falo, tá organizando a mesa? Faz um history, posta lá no seu Instagram que você está organizando a sua mesa de trabalho. Tá abrindo a fibra? Eu lembro que eu fazia muito isso. Eu não tinha o que postar no dia, mas o que eu vou fazer? Estou abrindo a fibra, eu vou postar que a minha fibra tá abertinha aqui, tá maravilhosa, eu vou receber minha cliente da melhor forma possível. Eu gosto sempre também de contar um pouquinho da minha história no Instagram, então tem muito lá nos destaques. E eu sempre gosto de reforçar. Falar sobre o meu início, falar sobre as cabines, falar sobre os esmaltes. Eu comecei com 5 esmaltes e um sonho. Então é isso. O Instagram, ele é a nossa vitrine, na verdade, né? Onde quando a gente passa em uma loja que a gente vê a vitrine, a gente vê a mulher, ela olha ali o vestido e diz: aquele vestido eu quero. A mesma coisa é o Instagram. Quando uma cliente está procurando para fazer um alongamento de unhas, ela vai procurando ali no Instagram e quando ela vê ali o seu trabalho, se ela se atrair por aquilo, que não seja só o básico, eu sempre falo sobre isso. Né? Sim. É isso. Eu falei humanize, você se perdeu. Foi. Eu imaginei. Vamos lá. Uma coisa que isso aí puxa são a necessidade que você começou a enxergar. Eu tenho certeza que você começou a enxergar essa necessidade no mercado também de ter opções para tuas alunas, né? E eu acredito que o ponto das unhas surgiu daí. Sim. Né? Então, aqui eu ia falar assim, quais são as novidades que você tem para a gente nos próximos meses? O que é que a gente pode esperar da Beatriz dos próximos meses, né?
Na verdade, ainda esse mês, tá? Ah, esse mês, A né? gente vai inaugurar a nossa loja Ponto da Unha, né? Aqui, para as minhas alunas, sempre eu indico a Envila para fazer as compras. Agora a gente está abrindo a nossa própria loja, que inclusive vai vender os produtos em Vila. E a loja Ponto da Unha ela vem desde 2020. Na pandemia também, quando eu comecei a questão dos cursos em turma, eu comecei a entender que eu precisava estar vendendo também os produtos para as minhas alunas. Mas foi algo que eu iniciei e paralisei devido ao tempo, né, a correria dia a dia. E do ano passado para cá eu coloquei na cabeça, eu disse, não, é algo de Deus para minha vida, eu preciso deixar fluir, as coisas vão dar certo e a gente tá aí com a nossa loja para inaugurar aqui no centro da cidade. Qual é a rua? Eu lhe peguei agora. Lhe Eu não peguei. lembro o nome da rua. Ela fica ali na esquina da Noiva Linda. Ah, tá. Eu acho que é a Rua Boa Vista, né? É Boa Vista Boa. É na outra que cruza São Francisco, né? É, na que cruza. Ah, eu sei. Agora o nome. Eu também não lembro. Deve ser a rua ali da Madeireira Carlito. É, Pronto. exatamente. Depois a gente coloca isso. Depois disso aí o Serginho vai se virar na questão. É. A gente está chegando aqui nos últimos minutos do nosso podcast e eu sempre tenho uma dinâmica para trazer para o convidado, que é perguntar assim, o que hoje a Beatriz ela precisa destravar? Difícil essa pergunta, viu? Muito difícil. Eu acredito que eu preciso destravar ainda alguns pensamentos, né? Eu não sou tão boa. Isso vem, tá? Na mente, isso vem. Essas dúvidas. Eu sei que eu tento ao máximo entregar o melhor para as minhas alunas, para as minhas clientes, mas essas dúvidas ainda continua na cabeça e eu acredito que eu preciso destravar isso. A mentalidade, na verdade. Eu estudo muito sobre empreendedorismo, alongamento, mas a mentalidade eu acho que é uma parte que eu preciso focar um pouco mais. Está presente nos cursos, né? Você Sim. mesma estava falando para mim que vai ter alguns eventos agora nos Isso. próximos dias e eu vejo que é uma coisa assim que muita gente deixa passar batido, né? E tipo, só preciso fazer um curso aqui, assistir uns vídeos no YouTube para, digamos assim, estar sempre por dentro, mas deixa de lado cursos. Sim. Ou melhor, cursos não, eventos. Sim. Né? E os eventos, sendo bem sincera com você, eu acho que isso acontece na maioria das áreas, mas comigo, os eventos foi onde eu abri portas e realmente, assim, tive ensinamentos, insights com pessoas que eu não imaginava. Né? Então, investir em ambiente é importantíssimo, de você estar sentada na mesa correta, com as pessoas que podem agregar ali. Né? Eu tive um convidado aqui que ele falou assim, eu quero ser o cara mais burro da mesa. Porque assim eu vou aprender. Exatamente. Então, é investir. Né? Eu digo sempre que no empreendedorismo você tem uma pirâmide de oportunidades. Você vai ter um momento que você está perdendo a oportunidade, um momento que você está buscando oportunidade, criando oportunidades e, por último, recebendo oportunidades. Né? Então, quando você fala assim hoje, Lucas, eu estou indo através da Envila palestrar em Brasília, palestrar em São Paulo, palestrar em Recife, isso é receber a oportunidade, porque você já passou por esses meios, né? Pela pirâmide. Então, quem está hoje na base assim de falar, eu acho que esse curso ou que esse evento eu não vou não, dá uma canseira de estar na base de perder a oportunidade. E quem está indo para lá, para um evento desse, fala, certo, eu vou chegar lá, não conheço ninguém, vou ficar só aqui assim, assistir o meu evento e ir embora. Cara,
no empreendedorismo, a primeira coisa que você aprende é que você tem que criar as oportunidades. É verdade. Muita coisa você tem que você mesmo tomar a iniciativa, né? É verdade. Eu busco muito essa área, né, de empreendedorismo, essa parte do marketing também. Acredito que é o network, gerar conexão com pessoas, não ficar só ali nas unhas. Eu sempre falo isso, eu sempre pego no pé das alunas, sempre. Em relação a isso, que a gente precisa, para a gente ter um crescimento, a gente precisa sair da bolha, né? A gente não deve ficar só ali, focada só naquilo. Hoje, graças a Deus, eu tenho a minha agenda fechada com as minhas clientes, meus cursos também que ministro. Como eu falei lá no início, a minha vida mudou totalmente através das unhas. E eu sempre falo sobre isso. Costumo dizer que foi Deus, realmente, porque é Ele em primeiro lugar. E eu sempre falo sobre Ele em tudo. Os meus cursos, cada curso é pensado de uma forma diferente, a gente trabalha de uma forma diferente, trabalha com as alunas diretamente e com muito amor, né? Dedicação, amor, dedicação, carinho pelo aquilo que eu faço. Eu percebi isso principalmente no dia que eu fui palestrar para a sua turma, né? O pessoal, elas olham para você como realmente uma referência, assim, de tipo, poxa, eu quero ser que nem ela, né? Isso é muito bonito, porque você também olha para elas assim, tipo, você consegue, né? Não é que nem alguns instrutores vão dizer que, tipo, vê isso e se coloca acima. Não, você fala, não, estou aqui, me dê sua mão que eu lhe ajudo a subir também. Sim. Então, isso eu acho que é importantíssimo na carreira de um mentor, né? De ser realmente mentor. Sim. De ajudar a pessoa a trilhar o caminho que já foi trilhado, né? Eu quero encerrar aqui com você passando uma mensagem. Pode falar até direto para a câmera, se quiser, né? Para as pessoas que estão pensando hoje em entrar na área, quem já está na área e pode estar agora num momento que nem você estava de estar pensando em desistir, né? Então, deixa a tua mensagem para essa pessoa, né? E fica à vontade. Então, eu quero falar que a gente consegue, tá? É difícil no início, a gente passa por muita dificuldade, como eu falei aqui, né? Passei por muita coisa, pensamentos de desistência, mas eu nunca desisti e eu estou aqui hoje, né? Eu vivo através das unhas porque eu tive a persistência e é isso que vocês precisam ter, né? Não só as manicures, mas em todas as áreas da nossa vida, a gente consegue ir além se a gente foca nas coisas e usar o nosso foco para o bem, né? Eu foquei na parte de cursos, eu foquei muito na parte de atendimento, continuo com as minhas... Ixi, eu embolei tudo agora. Eu posso falar... Você vai cortando, né? Fica à vontade. A gente não vai cortar, mas tudo bem. Ao vivo. Fica à vontade. As dificuldades, elas vêm, elas acontecem diariamente. Continuo tendo dificuldades, tá? Mas a persistência, como eu sempre falo, a persistência, persistir, é o foco. Eu sentava lá no meu início, colocava meu esposo e fazia o alongamento na mão dele, né? Porque eu não tinha pessoas para fazer, eu não tinha modelo, não tinha ninguém. O que é que eu fazia? Pegava ele e dizia, vou botar na sua unha. Colocava na unha dele, tirava. Às vezes ele passava o dia saindo com alongamento, porque não deu tempo de tirar na finalização. Inclusive, eu quero agradecer, né? Aqui nessa finalização, agradecer a ele por todo o apoio, porque eu acredito que se não fosse ele, eu não estaria até aqui, porque atrás de uma grande mulher tem que ter, sim, um grande homem e vice-versa. Ele foi o meu apoio em tudo, né? E é isso. Agradecer a Deus, agradecer as minhas alunas, sempre costumo falar, as mais de 4.000 e vai vir ainda mais. Borboletas, exatamente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Elas sabem que eu torço muito por elas, de verdade. Inclusive na minha loja. Sempre que eu estou na loja que sai produto, eu oro nas sacolas, porque eu sei que ali... tem um sonho, né? Tem um sonho, exatamente. Eu até comentei com uma aluna essa semana. Ela falou, Bia, você lembra de mim?
que foi o primeiro curso que ela fez comigo, mas ela já tinha comprado da minha loja. Ela disse, lembra de mim, você me levou lá produto da minha loja. Eu falei, eu lembro, porque quando eu fui orando, e eu voltei orando também quando eu fui fazer a sua entrega. Então, para mim, isso é isso. Por que borboletas? Então, borboletas é pela transformação, né? A transformação é sair do casulo. Eu sei que eu passei por muita dificuldade no meu início, então quando eu pensei em algo, o que vinha na minha cabeça, algo que me representasse, é justamente isso. E hoje as pessoas me conhecem assim, né? Borboleta, muita gente fala única também. Olha a única devido ao método, que também foi algo da parte de Deus. Mas sempre costumo chamar elas de borboleta, porque elas são as minhas borboletas. Onde é que a gente consegue te encontrar nas redes sociais? Fala o teu @. Sim. Tá. O meu Instagram é Beatriz Azevedo Estúdio. O meu espaço é no bairro Primavera, aqui em Arapiraca, onde eu faço os meus atendimentos e meus cursos. E o da loja? E a loja é Ponto da Unha, o Instagram da loja. Tá? Lá tem o nosso WhatsApp para vocês mandarem mensagem lá na biografia, né? Para estar comprando os produtos ou curso e atendimentos. Dia 25 ainda desse mês. Muito bem. Pessoal, nós estamos chegando a mais um final de um episódio. Eu já ia dar início de novo, tá vendo? Não vai precisar cortar, não. Vai ficar assim. Estamos chegando ao final de mais um episódio do podcast Destravando, né? Bia, muito obrigado por ter participado. Eu agradeço o convite. Ter se disponibilizado esse tempo de estar aqui com a gente, compartilhando a tua história, trazendo conteúdo que eu sei que vai agregar muito para todas as pessoas da tua área, quanto também para todas as mulheres hoje que empreendem, né? Que a gente sabe que existem muitas dificuldades e que eu vejo que é importante esse trabalho de estar aqui trazendo esse conteúdo de forma simplificada e que vai agregar realmente, né? Eu vejo que, assim, eu estar aqui hoje, para muitas meninas, é muito significativo, porque, como eu falei, eu sou uma manicure, a gente não tinha muito lugar de fala, e hoje em dia a gente tem lugar de fala, e eu quero agradecer, né, mais uma vez o convite, isso aqui foi muito importante para mim. Obrigada. Um agradecimento especial também à Photons Studio, que também sempre está participando do nosso podcast para fazer os bastidores, fotos, né? Então, abraço, Rafa, Serginho. Também ao Kcast, que é esse espaço maravilhoso que vocês estão vendo aqui, que abraçaram esse projeto e sempre estão disponíveis aqui a fazer não só esse projeto, mas vários projetos de empreendedores de diversas áreas a ter o seu próprio podcast. Então, se você é uma dessas pessoas que também tem essa vontade, fala com eles também. Sempre está presente no nosso Instagram. E é isso, pessoal. A gente se vê na próxima semana.